E aí pessoal, beleza? Hoje nós falaremos sobre um assunto que é interligado com a pré-existência, ou seja, com o que nós fizemos antes de vir para essa terra que estamos nesse momento. E hoje falaremos sobre Efraim, um dos filhos de José, aquele que herdou a maior bênção, e que seria equivalente às pessoas que nasceram entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro, essa tribo. Inicialmente parece que é algo ligado com o horóscopo, isso aqui que eu estou fazendo, mas não, é algo bíblico. E isso vai fazer sentido, vai acabar variando de pessoa para pessoa quando as peças vão se encaixar. Mas fica aí que você vai ver que o conteúdo é diferenciado. Bom, vou começar aqui com Gênesis 41, versículo de 51 a 54, para observarmos o significado do nome dessa tribo, a tribo de Efraim. José, que é o pai de Manassés e Efraim, ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Lembrando que o José é aquele cara que foi vendido como escravo para o Egito pelos próprios irmãos. Ao segundo chamou-lhe Efraim, que é sobre ele o vídeo de hoje. A tribo dele, né? Caso você tenha nascido dessa data, você é da tribo de Efraim. Pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição, ou seja, a terra que eu sou estrangeiro. Então, mesmo na terra que eu sou estrangeiro, Deus me deu 2 filhos. Passado os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. Aquela questão lá que José tinha falado para o faraó que isso ia acontecer, e ele foi elevado a uma classe muito alta lá no Egito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão, porque ele falou para estocar alimento e fez todo um plano. Efraim em hebraico pode significar Deus me fez me multiplicar. Então é muito ligado a essa bênção dele. E apesar de Manassés ser o primogênito, ser o mais velho, foi Efraim que herdou a maior bênção. Então, em Gênesis 48, versículos de 20 a 22, Jacó, que era o pai de José, e José, que é pai de Efraim e Manassés, ele vai dar bênção para os filhos de José, que falou: os filhos de José serão meus, né? Vão ser as tribos de Israel também. E aí, o que é o esperado? É que o filho primogênito herde a maior parte, mas não sei nem se herde existe, mas enfim. Então, o esperado é que o mais velho receba mais, porque ele é o primogênito. Mas isso acaba mudando na Bíblia. Por exemplo, nós vemos o caso de Isaac, entre outros. Então aqui em Gênesis 48, versículos de 20 a 22, assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados, e a você como alguém que está acima de seus irmãos. Dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Lembrando, rapaziada, Israel é Jacó, e que Deus mudou o nome dele, assim como Abrão mudou para Abraão. No caso, essa aliança que ele fez com Deus. Aqui no texto tá com esses 2 nomes, então é a mesma pessoa. Inclusive tem muitos mistérios, porque eu não sei se vocês sabem, mas algumas vezes determinadas pessoas na Bíblia se citam, só que em terceira pessoa. Porque existem vários motivos, né? Mas vamos focar aqui no conteúdo. Além disso, nós vemos também sobre eles voltarem, né, para a terra, e também sobre isso aqui, tomei dos amorreus. Os amorreus
eles são descendentes de Cã e, por consequência, eles são Néfilins, né? Mesmo depois do dilúvio, não se extinguiu todos os Néfilins, porque o sacerdote dessa terra aqui, que é Satanás, ele tem um tempo assim para fazer as coisas dele, porque isso aqui é uma prova para mostrar algo para as pessoas, um teste, né? Mas não vamos complicar muito o assunto aqui. O símbolo de Efraim, ele é um touro, porque ele era forte e herdou a maior bênção. E o símbolo de Manassés, da tribo de Manassés, é do Re'en, que é um animal aparentemente que foi extinto, e a característica dele era ter chifres e ser muito belo. Ele era parecido com um cervo, algo assim, mas ele era mais bonito assim em questão dos chifres e tal. Então tem essas duas tribos. José ele recebeu a bênção e essa bênção acabou indo para seus 2 filhos. Outra coisa que nós percebemos também é que Efraim ele recebeu a maior bênção, e isso se reflete também lá em Gênesis 46, versículo 20, Números 1, versículo 10, e em Números 1, de 32 a 35, nós vemos aqui essa questão da descendência de Efraim ser maior do que a de Manassés. Olha que interessante. Ele herdou mais bênção e aí ele teve mais descendentes. Olha só, dos filhos de José, que nós sabemos que é Efraim e Manassés, especificamente dos filhos de Efraim, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes. Sim, isso aqui é Cabala, Gemátria. Tem muita coisa por trás de um nome, por trás de todo nome tem um número. Então isso aqui não é coisa de ocultista não, isso aqui é bíblico. A partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Efraim, eram 40.500. Dos filhos de Manassés, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Manassés, eram 32.200. Então, Efraim aqui teve mais do que Manassés. Isso aqui também está ligado com a bênção maior que Efraim recebeu. A pedra de Efraim, essa aqui, é a mesma de José, como nós falamos lá no vídeo de Manassés, que é a pedra de ônix, e é por isso que a cor da bandeira, no caso, a pedra lá de Yosef, a pedra de José, ela faz com que o sacerdote use uma cor preta ali em determinada parte, e a cor da tribo de Efraim e a cor da tribo de Manassés é esse preto. Tem uma diferença ali pequena entre a cor da bandeira da tribo de Efraim e Manassés, só que as duas são pretas. O nome José, inclusive, ele foi filho de Raquel, e o nome Yosef significa adicional, que foi uma forma que a Raquel, que o primeiro filho dela foi José, e ela já sabia que Jacó teria 12 filhos, que seriam as 12 tribos. Então, quando ele falou assim, o nome Yosef, que é José, o nome do José alude ao adicional. Então, tipo, é a forma de Raquel pedir por mais um filho. Realmente ela teve mais um filho. Além disso, essa tribo aqui ela fica no portão oeste. Oeste nós vimos também que é Marav. Marav alude ao destino, ao futuro no hebraico, e tem uma relação com a volta do Messias. O Messias ele volta num portal dimensional do oeste. É muito ligado ao Sol, eclipses, mas novamente vamos hoje falar mais especificamente das tribos. No final do vídeo do Manassés também eu acabei falando que são gersonitas, só que eu estava me referindo apenas aos canhotos. No caso de Efraim, é muito parecido com a questão de Manassés. Então, os canhotos nascidos
nessa data, eles são gersonitas, porque se eles são canhotos, então eles são de Levi, só que Levi está no centro do acampamento. Então, todos os canhotos eles são de Levi, e a única exceção seria a tribo de Benjamim, que Benjamim ou Benoni, né, que virou Benjamim. Benoni é tipo porque a mãe de Benjamim, tipo, deu a última força para ter o seu filho, né? Então ela morreu no parto. E o pessoal, como achou que isso poderia ser um nome um pouco degradante, assim, tipo, nossa, é uma última força, né? Então eles mudaram de Benoni para Benjamim, né? Enfim, quem é de Benjamim é quem nasceu de 18 de dezembro até 20 de janeiro, né? E todas as mulheres, como eu já disse lá no vídeo do Manassés, elas são representadas por Diná. Pelo menos essa questão da pré-existência. Lembrando que é interessante você observar a tribo de seus pais, porque ela está ligada também à sua história na pré-existência. E também para você perceber quais são as coisas que as pessoas dessas tribos fizeram, para até ver os erros que você pode acabar cometendo. Na verdade, eu não estou fazendo esses vídeos aqui para você pensar assim, olha, ele está falando da personalidade que eu vou ter, independente da pessoa que seja, ela vai ter essa personalidade. Não, eu estou falando isso aqui para dizer a respeito dos nossos antepassados, um autoconhecimento da tribo e também para não repetir os erros. Então, determinadas tribos têm uma natureza de pecado diferente das outras, e é o que nós vamos ver aqui ainda hoje. Então, o José, através da tribo de Efraim, exerceu liderança junto às tribos do norte, e que Judá exerceu liderança nas tribos do sul. É isso que nós vemos. E em Ezequiel 37, versículo 19, está escrito: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Judá, tribo do Messias, tribo do Yahushua, Jesus Cristo, Yeshua, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Isso aqui também alude a todos os homens, porque nós estaremos no novo Adão, que é Jesus Cristo, e seremos no futuro apenas uma tribo, que será a tribo de Judá. É por isso que os homens eles se tornarão reis, se tornarão sacerdotes, todos serão de uma mesma tribo, todos em seu tempo. Infelizmente, apesar de tantas bênçãos, os descendentes de Efraim acabaram na idolatria. Então é uma questão que eu peço para você verificar se você está conseguindo fazer seu dever de casa, digamos assim, que é não ter outros ídolos, não idolatrar homens, não idolatrar qualquer coisa que não seja Deus. Até tem coisas mais específicas, porque às vezes você adora conceitos, é meio bizarro, mas eu passei por isso. Eu acreditava que, por exemplo, que independente do... Eu acreditava que, assim, se eu trabalhar, eu vou conseguir muito resultado. Tipo, isso aí é uma verdade, mas só que eu levava isso ao extremo. Então, tipo, sabe quando você acredita que você o seu sucesso só depende de você, essas coisas assim? Isso aí é uma mentira. Então, na verdade, eu tava idolatrando o trabalho duro. Claro que existem pessoas que são o contrário, tem pessoas que elas têm outras questões e elas não trabalham duro, né? E o erro delas é, sei lá, preguiça. Então, mas eu queria deixar esse relato aqui, porque às vezes você idolatra uma coisa que você não percebe. Por exemplo, você fala assim, eu adoro Deus, mas aí na sua boca só sai dinheiro, sabe? Só sai, seja a questão assim de você idolatrar o dinheiro, né? Pode ser idolatrando da maneira negativa, tanto quanto na outra, né?
da idolatria, tipo, nossa, o dinheiro que vai me levar nos lugares, dinheiro isso, dinheiro aquilo. Muito esse pessoal que fala sobre vibração, sobre física quântica, né? Eles acabam até idolatrando dinheiro, na minha opinião. Dessas formas, assim, só chamando por isso. E também tem aquela forma negativa, que é outra forma de você adorar o mamon, que é o dinheiro, que seria tipo, nossa, porque eu não consigo dinheiro, porque o dinheiro não sei o que, o dinheiro aquilo, o dinheiro isso. Por mais que você esteja vendo de forma negativa, você está dedicando muita energia a ele. Então, na minha opinião, se você dedica energia demais dessa forma assim, é como se você ou idolatrasse o dinheiro, ou então até idolatrasse o fracasso, digamos assim, tipo, porque eu sou um fracassado, porque eu não consigo as coisas na vida, não sei o que. E claro, todos nós temos os nossos erros e tal, mas é um ponto a se considerar para nós sempre tentarmos ir para a melhor direção, que é a linha do tempo do Messias, né? Seguindo aqui, temos Oséias 4, versículo de 1 a 19, que nós vamos falar sobre a questão dessa idolatria de Efraim. Então, você que é dessa tribo já fica mais esperto aí nesse versículo. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário, segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O que será que ele está falando aqui? Sabe quando determinados versículos falam sobre o iníquo? Quem será o iníquo? Será que o iníquo é um ser humano? Claro, tem seres humanos dessa forma aqui, iníquos, mas é bem mais complexo do que muitos imaginam. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Não seja sacerdote diante de mim. Olha que interessante. Sacerdote, né? Fala aí aquele negócio que o plano é que nós humanos nos tornemos sacerdotes. Ele está falando sobre a respeito disso. Se você achar interessante, o capítulo anterior aqui de Oséias é muito interessante, o 5 também. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão... do meu povo? Quem é o povo do Criador? Será que, por acaso, esses iníquos, eles também não aludem a uma diferença? Uma diferença nessa descendência, não que seja até entre as tribos tem, mas só que é uma descendência assim, tipo, da serpente. Será que é isso? E pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Que negócio, né? Por que será que os governantes do Brasil eles têm um padrão, né? Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, né? Então, o líder do povo reflete a que povo ele está servindo, entre aspas, né? E castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta sua madeira, e sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana,
e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam os seus cumes nos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do orvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Vossas filhas se prostituem. O que será que isso aqui significa? Para que tempo será que isso aqui é? Será que tem a ver com essas coisas que a gente vê hoje em dia? Nesses aplicativos e tal, que até em tese não era pra ter, né? Nesses aplicativos que é livre pro público, né? YouTube, TikTok, essas coisas aí aparecem nas redes sociais. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo, não se faça culpado, Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Beteavém, e não jureis dizendo, vive o Senhor, porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos. Deixai-o. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Agora eu pergunto, será que isso aqui tem a ver com os governantes do Brasil e de outras nações? Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Interessante, né? Um vento nas suas asas, também aludindo a esses serpentários, digamos assim. Em 1 Crônicas 5, versículos de 1 ao 2, temos outra questão de Ruben, né? Mas nós falaremos sobre Efraim posteriormente. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José. Então, isso aqui tem relação com Efraim e Manassés. Filhos de Israel. Filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano. Porém, a primogenitura foi de José. Isso aqui, gente, o José, ele faz uma alusão ao Messias. Então, o José, ele é maltratado pelos seus irmãos, né? Por que será que Jesus era um judeu que foi maltratado pelos judeus? Então, Judá foi poderoso entre seus irmãos. Foi poderoso? Judá? Quem é Jesus? Jesus é o leão de Judá. A questão aqui de Ruben. Ruben, ele deveria ter recebido a bênção mais importante, porque ele era o primogênito, mas ele contaminou o leito de seu pai, quando ele dormiu com Bila, que era a concubina de Jacó. Então, a Bíblia usa expressões para suavizar determinadas situações, para que isso aqui seja ensinado tanto para crianças quanto para adultos, além de ter um entendimento oculto por trás das palavras. A expressão conheceu, viu a nudez de seu pai, contaminou a cama de seu pai, é em realidade o incesto com a sua mãe, ou concubina, ou esposa de seu pai. Outros termos também que podem aparecer é percebeu que estava nu, viu a embriaguez de seu pai, entre outras coisas. Isso aqui pode indicar também a castração de seu pai, mas não é o contexto aqui de Ruben. É por isso que o filho Cã de Noé, ele foi amaldiçoado. E por isso que um dos mandamentos daquela comunidade que é amiga da comunidade judaica, que são os filhos de Noé, tem uma comunidade que são os filhos de Noé. Um dos mandamentos de Noé é não se deitar com a própria mãe. É por isso que os rabinos também, que eram filhos de Néfilim naquele tempo de Jesus,
Jesus pegava e chamava eles de raça de víboras. João Batista também fazia isso. E eles pegavam e mentiam. Não, nós não fomos frutos da fornicação. Por que eles falaram, nós não fomos frutos da fornicação? Por que eles falavam tanto, nossa, nós somos filhos de Abraão, não sei o quê? De certa forma, eles são filhos também, mas eles são esses descendentes dos casarianos, que são descendentes do Cã. O Cã, ele fez essa sacanagem com Noé. Não é uma coisa exclusiva desse vídeo aqui. Vocês podem analisar e perceber na Bíblia de vocês que quando você usa essa expressão estava nu. Ah, mas só que lá em Gênesis estava escrito que Adão percebeu que estava nu e Eva percebeu que estava nu. Então, então você já matou a charada, né? Se você não quiser acreditar, tudo bem. Tem pessoas que falam assim, mas não acredito que tem isso. Tudo bem, mas aí esses caras que pregam e tudo mais, eles deviam ser sinceros, eles deviam falar assim, antes de pregar a Bíblia, eles deviam falar assim, eu não acredito na Bíblia, mas acredito nessa partezinha aqui dela. Então quando esses caras aí se deparam com uma realidade nova, algo que eles não tinham percebido, e inclusive essa aqui é uma crítica mais aos cristãos, porque os judeus eles têm esse conhecimento, mas eles não compartilham, acabam fazendo um certo tipo de ocultismo, e muitos cristãos eles apenas não têm o entendimento, não leem a Bíblia, então eles acabam sendo... Um acaba sendo ignorante e o outro também, né? Falando de judeus e cristãos, mas enfim. O Cã, ele não foi amaldiçoado porque ele viu o Noé nu. Até porque os irmãos do Cã também viram a embriaguez do Noé. Ah não, mas o Cã ele pegou e ele não vestiu o pai dele. Ah, gente... Tá bom, talvez não seja o tempo de você aprender o que realmente significam as coisas da Bíblia. Talvez você nem seja a pessoa certa, ou talvez você seja, talvez você só precise de tempo. Enfim, esse acontecimento de Cã alude ao que Satanás fez nos céus. Assim como esse acontecimento aqui de Rubem, que é parecido com o acontecimento de Cã. Então, tem várias ressonâncias na Bíblia, vários personagens que um alude para o outro. Por exemplo, Abel, que morreu para Caim, alude para o Messias. Então, Caim alude para o Satanás. Ismael, de certa forma, alude para Satanás e de certa forma... Quer dizer, de certa forma não. Isaac com certeza alude para o Messias. Ele até é entregue, né, por Abraão. Então, é muito importante isso aí. Em Gênesis 49, versículos de 22 a 26, nós observamos a bênção que Jacó dá a José. Que por consequência, quem herdam as bênçãos de José, aquela questão que eu falei, por mais que os sacerdotes também tenham a pedra lá de José, quem faz as tribos são Efraim e Manassés. Então vemos aqui, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os feixeiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. Olha só! Isso aqui, o pessoal sempre fala assim, né? Nossa, porque é a Trindade, porque é Deus e Deus, né? Que nem eu e eu. O pessoal fala essas questões, mas nem lê a Bíblia, né? Será que não tem uma figura feminina ali junto com Deus? Será que não tem? Será que Deus ele criou esse padrão, gente? Esse padrão pai, mãe, filho.
esse padrão aqui é uma trindade, mas não é uma trindade como eles falam, né? Que é Deus, Deus e Deus. Não, eles formam... Por isso que a palavra é Elohim. Por isso que eu ficava me questionando por que é Elohim lá em Gênesis, sendo que Elohim é plural. Porque essa é a forma de se referir à família celestial, que é a principal, é Deus, que é o Pai, a Ruach, que é o Espírito Santo, que é a sabedoria. Ela é a mãe, e o Filho, que é Jesus Cristo. E por isso que ele herda as características dos dois. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Além disso, nós temos dos apóstolos João, que é da tribo de Efraim. Ele é o único apóstolo que não tem sua morte registrada. Por que será que não tem a morte registrada? Talvez ele não tenha batido as botas, né? Só vou deixar você com essa pulga atrás da orelha. Será? Será que ele não é uma das testemunhas? Tá, eu vou falar. João Batista, tem um João Batista e ele morreu. Esse João Batista, ele vai ser levado aos fim dos tempos, né? Ao que o pessoal chama de Apocalipse, mas Apocalipse é revelação. Esse João aqui, que é apóstolo, ele não morreu. E é por isso que não tem nenhum registro de que ele morreu. Tem vezes que os pais da igreja primitiva, eles teorizavam, né? Mas João apóstolo, não morreu não. Então, as duas testemunhas são o João Batista e o Yohanan aqui, João, discípulo de Jesus. Então, quais as características do João, discípulo de Jesus? Eram sua lealdade e seu papel como um dos discípulos mais próximos. Ele era frequentemente referido como o discípulo a quem Jesus amava, ou simplesmente o discípulo amado. Ele estava presente em muitos eventos importantes, inclusive na última ceia, na crucificação e na ressurreição. O seu testemunho direto, ele dá muita credibilidade aos relatos bíblicos. Interessante, né, que o pessoal fala assim, será que Jesus existe? Será que... Eles questionam, né? Agora, pega aí quantos relatos você tem, quantas cópias você tem da Bíblia, quantas pessoas que falam que conhecem a Jesus. Agora pega quantos manuscritos originais você tem de Platão, quantos manuscritos você tem de Aristóteles. Gente, menos de 7. O que mais se aproxima é a Ilíada de Homero, que tem 500, 200 por aí, enquanto a Bíblia só no Novo Testamento ali, originalzão, tem 6.000. E do Antigo Testamento, da Torá, vixe, isso aí tem mais ainda tem a questão do Targum. Inclusive muitas questões que são reveladas hoje pra gente tem lá no Targum, que é como se fosse o Antigo Testamento, só que em aramaico, porque ele foi entregue lá pros arameus, e aí os arameus eles colocaram a língua, o idioma que era mais falado por eles na época, que era o aramaico, porque o hebraico ele começou a ser menos falado. O aramaico ele já era um idioma que era mais falado no dia a dia, então colocaram em aramaico, além de colocar os conhecimentos da época, as interpretações da época. Então, não há nada de novo debaixo do sol. Essas interpretações que a gente está trazendo hoje em dia só aludem àquela questão do Apocalipse, que as pessoas... quem é quente vai ficar mais quente, quem é frio vai ficar mais frio. Então, voltando a falar sobre o João, ele também desempenhou um papel importante na liderança da igreja primitiva, e ele teve grande autoridade entre os cristãos, especialmente na comunidade de Éfeso, onde ele era tradicionalmente considerado como um cara que viveu até a idade avançada e tal, mas ele
não há um registro sobre a morte dele. E tem alguém na sua família que nasceu em fevereiro? Tem alguém que se identifica com algo que eu disse hoje e fala, olha, parece que isso aqui faz sentido? Algum de vocês aí nasceu entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro? Queria saber também se você está anotando os padrões na sua vida. Existem padrões que eles acabam se repetindo. Questão lá, né? Por que os irmãos de José pegaram e trataram José daquela forma? Isso aí mostra também a forma como nós podemos ter tratado o Messias lá em cima, porque José alude ao Messias e é por isso que ele se torna uma espécie de rei e dá a volta por cima no final. Então, esta seria a história da tribo dessa pessoa, tribo de Efraim. Caso você seja essa pessoa, preste atenção nos padrões da sua vida, começa a tentar ver as questões de Efraim na sua Bíblia. E caso você não tenha entendido muito bem e ainda tenha curiosidade no assunto, veja a parte anterior que eu falo sobre a tribo de Manassés, que eu trouxe mais conteúdo relacionado que eu trouxe nesse vídeo. Ou já assista o iceberg inteiro pela playlist para compreender mais sobre sua vida, que este aqui é o iceberg do multiverso da Bíblia. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e fiquem com Deus.